Para animarmos um bocadinho, eu trouxe um belo exemplar da azulejaria portuguesa. O azulejo português é conhecido no mundo inteiro e nesta imagem, esta imagem tem um pormenor muito interessante, que é: nenhum azulejo é rigorosamente igual. E isto remete-nos também, até parecem, mas se formos ao pormenor, há sempre uma ligeira diferença. Eu tenho estes azulejos na minha cozinha e às vezes observo isso mesmo. Mas estes não são da minha cozinha, são outros. Tem essa característica. E remete-nos ao nosso grupo. Somos todos mais ou menos iguais, mas também somos mais ou menos todos diferentes. Não há aqui ninguém igualzinho. Portanto, vamos fazer a nossa abordagem nesse sentido, entendendo que cada um de nós é diferente, apesar de estarmos dentro do mesmo bloco, dentro do mesmo quadro, e, consequentemente, iremos interpretar aquilo que fomos dizendo também à nossa maneira, transportando para o nosso próprio eu. Querem observar um bocadinho, a ver se encontram diferença? Bom, por isso mesmo, podemos também dizer que, remetendo-nos à azulejaria portuguesa, também nos podemos remeter aos ditados populares portugueses. E daí o título da nossa palestra, que é o ditado popular: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Então, vamos ver estas duas vertentes da nossa vida. Dentro do cotidiano, encontramos situações que a todos nos tocam, de uma forma ou de outra. É impossível enquadrar todas elas, mas no planeta Terra tocam-nos de uma maneira especial, e o Espiritismo foca essas situações também de uma maneira especial, mais acutilante, talvez. Este caso primeiro, que depreendemos que é num cemitério de crianças. A partida de entes queridos é uma justa causa de dor dentro do nosso panorama de vida, existência. E os espíritos reconhecem que, de facto, é algo que, de algum modo, massacra as pessoas, as famílias. Por isso, Kardec diz, através dos espíritos, que é, de facto, uma causa de dor justa, e à qual não podemos fugir dentro do mundo que habitamos. Também, esta imagem, de algum modo conhecida, que aquilo que ela traduziu à sociedade foi a incapacidade de reação e deixarmos passar esta injustiça no mundo. Já mais recente, não é? Ainda mais recente, esta imagem de, ao mesmo tempo, solidariedade e incapacidade humana para resolver uma situação. E, finalmente, esta outra, que já me é mais próxima. Esta senhora já faleceu, portanto, a pessoa que eu conhecia, com muito mais de 100 anos, teve uma vida amargurada. Eu lembro-me dela andar a cavar vinha, de sol a sol. Se calhar há pessoas aqui que não sabem o que é. Apanhar feijão frade, o feijão frade apanha-se no chão, porque ele dá várias camadas de feijão capaz de apanhar. Portanto, apanha-se rente ao solo, dias inteiros, curvada até à terra. Teve uma velhice muito pobre, filhos, sinceramente, não sei, não ouvi dizer, mas tem filhos, ou teve filhos. Não são chamados para esta história. O interessante desta história é que, já nesta idade que nós vemos, ela passava muito tempo ao soalheiro com outras vizinhas pelas ruas. E eu, na altura ainda rapariga nova,
andava de máquina fotográfica no bolso, uma bela Sony, e ia tirando fotografias que assim me davam na telha. Cheguei àquele grupo, estava lá na rua, e disse, olha que senhoras tão bonitas, posso tirar uma fotografia? Ah, a mim não. Tudo bem, pelo amor de Deus. E ela disse, a mim pode tirar, sim. E então o que é que ela estava a fazer? Sabem o que é que ela estava a fazer? A remendar o terço. Porque o terço dela estragou-se, estava partido, e então ela foi para o solo, que era o sítio onde via melhor, e ia remendando o terço. Eu achei isto o máximo e guardei esta fotografia com muito carinho, porque alguém que remenda. Depois cheguei a casa e contei ao marido, tu queres ver? Então a Maria Antunes não estava ali ao sol a remendar o terço. E enquanto estás com conversas, fosses comprar um terço novo à mulher, não fazias melhor? Bom, também não deixava de ter razão. Bom, isto são pequenos apartes da nossa vida diária que nos levam a meditar na situação das pessoas. A senhora já faleceu, como digo. Ora bem, e perante estas situações que eu trouxe aqui, podíamos trazer milhentas do nosso mundo e que nos deixam a pensar que somos gente mais ou menos bem, não é? Olhando para a natureza de uma forma geral, eia, pensamos todos nós, veio a tempestade, veio a desgraça, vieram as inundações, não se entendem os políticos, e a gente ralados. Olha, de facto, podemos perguntar porquê. Caramba, porque é que isto está a acontecer? São dias e dias e dias com as coisas mais deprimentes. Vamos nos acomodando. É verdade? Mas já não é normal. Estamos fora do contexto. Muda, porém, de figura quando a tempestade cai em cima das nossas telhas. Então já não perguntamos só porquê. Perguntamos porquê a mim. Porquê é que isto me aconteceu? A mim especificamente. E então, que mal é que eu fiz a Deus? É o que nós costumamos dizer. Não é? E o que é que nós vemos, de uma forma geral, dentro daqueles que nos rodeiam? E pá, aconteceu-lhe essa fatalidade. Olha, tenha paciência. Quando muito, eu vou rezar por si. A gente nem sabe se reza, nem se deixa de rezar, mas pronto. Deixa lá que eu vou rezar por si. E ficamos por aqui mesmo, não é? Ninguém nos diz porquê. Porquê é que o meu pai teve 7 filhos e nós os 7 fizemos o funeral do meu pai? E eu tive 2 e fiz o funeral do meu filho com 50 anos. Porquê? Não é? Estas situações deixam-nos a pensar. Agora, explicação. Nós tivemos religião, ensinámos-nos que Deus é justo, que Deus é bom, consequentemente, há aqui justiça, não é? Não é castigo, porque ficamos logo a pensar, é castigo de Deus. Olha lá, Deus castigou-a e bem. É assim que se diz, não é? Pronto. Bom, e não nos explicam o porquê. E o que acontece é que aqui as religiões falham. Eu lembro quando foi o funeral do pai, o Sr. Prior disse: este nosso irmão foi um bom pai, patatata, pardais ao ninho, apesar de nem sempre cumprir com os seus deveres religiosos, porque o pai era vizinho da igreja. Que disparate! Não é? Ele lá via que ele não ia sempre à missa e cascou ali na hora certa. Bom, perante todas estas situações, qual é que é o passo seguinte? A gente isola-se e sente-se sozinha. E às vezes não reage da melhor forma e a vida dali para a frente passa a ter outra sequência.
E a dor é de tal forma que a sociedade em que nós vivemos não está preparada para a sensibilidade. Aconteceu, pai, 1 mês, 2, após o falecimento do meu filho, que foi um caso nunca visto aqui nas Caldas, eu fui ao supermercado. Cruzei-me com uma senhora que eu conhecia, de vista, mas ela era de outra grau de sociedade que eu não era. Se via a senhora e ela me dizia boa tarde, casualmente, lá à porta da escola e pouco mais. E a senhora abordou-me no supermercado, vejam bem, e disse-me assim: olha, posso-lhe fazer uma pergunta? Pode, diga. A senhora é a mãe daquele jovem que faleceu no lar do Monte Pio? Sou. Mas porquê é que pergunta? É que, como a mim nunca me aconteceu, bom, solta uma tampa. Sabe o que é que eu respondi? Não. Mas tem filhos, não tem? Tenho. Eu fui indelicada, mas isto já era. Olha que pergunta tão parva, não é? Já é produto da insensibilidade humana. E nós somos pouco sensíveis à dor alheia. Andamos ali, vamos dando pancadinhas nas costas e as coisas vão ficando. A verdade é que, como seres habitantes do planeta da Terra, nós temos como referência a passagem no planeta de Jesus de Nazaré. E Jesus deixou-nos um roteiro de vida. Explicou porque é que sofremos. Explicou-nos qual era o motivo por que estava na Terra. Para dar à humanidade todas as pistas que levassem o homem a uma felicidade cada vez em estado mais avançado. E Jesus não escreveu nada, mas encontramos no Evangelho de Jesus esta passagem: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está no Evangelho de João. Bom, acreditamos que Jesus tinha a melhor das intenções, mas havia muitas coisas que ficavam por explicar, como temos vindo a narrar até aqui. Acontece que, em 18 de abril de 1857, em Paris, na Galeria de Orléans, é lançado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas e respostas, contém todas as respostas que nós precisamos para orientarmos a nossa vida no sentido da compreensão sobre aquilo que nos acontece. Todas as perguntas que nós poderemos fazer ao nível da consciência estão respondidas no Livro dos Espíritos. Ele foi, de facto, a revolução do mundo e vem-nos explicar porque é que isto me aconteceu, porque é que aconteceu isto à Cláudia, porque é que aconteceu aquilo à Idalina, porque é que está a acontecer com a Cidália, porquê. E se nós tivermos a explicação do porquê, estamos mais receptivos ao consolo que os outros nos podem trazer e à nossa própria consciência, porque a gente percebe o porquê. Porquê disto? Não é? Ora, será que eu sou uma pessoa tão infeliz que até morreu um filho com 20 anos? Não, não sou não. Foi um mal que me aconteceu. Está no provérbio do povo. Mas também há males que terminam. Então, avançando, encontrar o Espiritismo é encontrar um tesouro. Porque
nós começamos a encarar o mundo por outro prisma. O prisma da compreensão. Não é só porque sim. É porque é assim. Bom, na sequência do lançamento do Livro dos Espíritos, que veio revolucionar a mentalidade humana do século XIX, saem mais 4 obras que consideramos o Pentateuco Espírita e que contêm tudo aquilo que nós precisamos entender para perceber a vida. A doutrina espírita insere como seu componente a existência de Deus. Deus existe. Também nos diz que a alma é imortal. Significa o quê? Que eu, como espírito, sou imortal. Após ter sido criado lá muito atrás no tempo, ignorante, mas já com consciência daquilo que estou a fazer, dotado de livre-arbítrio, portanto, posso fazer o bem ou o mal, se assim o entender, e sou imortal. Neste momento estou na Terra, dentro de um corpo de carne, já estive fora dele. E, quando chegar a minha hora, eu vou voltar para o mundo espiritual, mas continuo viva. E mesmo que as pessoas que estão aqui não acharem isso uma ideia muito interessante, de um momento para o outro, quando também passarem para o lado de lá, vão passar para a triste notícia de se cruzar comigo. Pode não ser agradável, mas é um facto. Então, temos esta perspectiva, é que o mundo, continuamos sempre a vivenciar, fora do corpo de carne, dentro dele, fora, dentro. E as experiências porque nós passamos nesta vida fazem parte do nosso arquivo. Eu vou largar este corpo, por acaso ainda há muito trabalho para a cremação e tal, que até é pequeno, não faz muita diferença. Mas a verdade é que o espírito que eu sou fica com todas as experiências adquiridas naquele software. E quando eu vou voltar com elas, com essas experiências, que me vão servir de ponto de partida para novas experiências. Depois, ainda temos dentro da doutrina espírita que todos nós temos muitas existências, pronto, que já de algum modo já foi focado no ponto anterior. Mas essas experiências não são todas, essas existências, desculpem, não são todas vividas na Terra. Neste momento estamos a viver uma experiência no corpo físico na Terra. Qualquer dia vamos para o lado de lá da vida, vamos ser convocados por uma equipa de espíritos que já nos conhece as manhas, digamos assim, aquilo que nós precisamos de limar e aprender, eles vão fazer connosco, se for caso disso, um roteirozinho para a nossa própria próxima encarnação, nossa própria vida física, e a gente vai voltar à Terra, com outro pai e outra mãe. Esta é a ideia da reencarnação, ou das vidas sucessivas, que explica as diferenças que existem em cada um de nós. Nós somos fruto de nós próprios, e não da vontade da A, B ou C. E não pensem que a ideia de reencarnação ainda está pouco difundida. Não está. Uma vez, eu, agora já não tanto, mas quando tinha os pais, vivia muito tempo na aldeia. E um dia bati a porta de casa ao anoitecer e o sino estava a tocar afinados. Não é afinados, é afinados. Sabe o que é? É um toque especial que os sinos tocam quando morreu alguém lá na Terra. E, entretanto, já era assim mesmo ao anoitecer. E as minhas vizinhas ainda estavam por ali, à fresca. E diz uma delas: ai Jesus, para onde é que irão estas pessoazinhas? Tanta gente que aqui passa e a gente nunca mais as vê, não sabemos delas. Que raio, como será? E há uma que diz assim, esta tinha a 4ª classe:
sabem o que é que diz a minha filha? Não vou dizer uma rapariga porque é chata. Ela diz que voltamos nos bebés. Estava explicado. Pronto, levaram logo ali uma lição de reencarnação. Elas umas com as outras, só a ver, e mais eram iletradas. Bom, então a ideia de reencarnação vai parecer muito interessante, se olha que giro. Eu disse, olha, e é verdade. Lá que disseste tu, né? Dona Amélia, qualquer dia temos que falar um bocadinho, a senhora nunca vem para aqui, para o pé de nós. Olha, bom, então percebermos que há muitos mundos habitados e que há mundos onde as pessoas são muito mais felizes que na Terra. A Terra não é um mundo feliz. Depois, existe também a comunicabilidade dos espíritos. Allan Kardec explica-nos, no Livro dos Espíritos e depois nas obras subsequentes, que os espíritos se comunicam entre si, tanto aqueles que estão no corpo de carne, como aqueles que estão do lado de lá da vida, comunicando-se com os que estão do lado de cá, através da faculdade que algumas pessoas possuem, que se chama mediunidade. Bom, apesar de nós sabermos estas coisas todas, que somos frutos de nós próprios, não é? E que aquilo que se passou comigo tem a ver nitidamente com uma prova ou com uma expiação, porque o nosso mundo, Terra, é um mundo de expiação e provas. Consequentemente, ou uma coisa ou outra, eu já atravessei esse trilho. Passei, provavelmente, por uma expiação ou por uma prova à qual eu me propus aceder. A diferença entre a expiação e a prova é que a expiação é algo que nós trazemos do passado para reparar nesta vida e que nos comprometemos a repará-la. A prova são situações que nós nos propomos passar aqui para avançarmos um bocadinho na escala da felicidade. Okay? Bom, apesar de tudo, a gente fala muito, não é? É fácil. Apesar de nós sabermos estas coisas todas, apesar de termos tido a sorte de encontrar alguém que nos levou para além da porta do cemitério, ainda nos acontecem situações como esta, não é? Em que só queremos mimo, silêncio. E parece que a dor não passa nunca, não é? Porque é que todos nós havemos de ter momentos como este? Eles podem ser provocados pelo trabalho excessivo que nos marca o corpo. Mas há outras dores, sem serem físicas, que são as dores da alma. Mas dói-te alguma coisa? Não. E a pessoa entra em apatia. Aquilo que eu vou referir agora está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. Creio que lá está escrito. Então, chegamos à conclusão que nessa obra, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo, há um item do capítulo 5º que tem como título: a felicidade não é deste mundo. Quer seja física, quer seja espiritual, quer seja o que for, o Espírito diz claramente que neste mundo a felicidade não existe. Vamos ver. O que é que diz, então, esse capítulo? Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes, que é uma passagem do Antigo Testamento. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas
pois que ouvimos constantemente, tão cobiçados, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua existência. Tanto faz ser rico como pobre, como velho, como novo. Não. Vemos gente alimentar-se toda isto. Não vale a pena interpretar, porque está lindamente feito. Então, continua o Espírito. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, o seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Temos que entender que estamos aqui para passar por provas a que nos propusemos para avançar e expiar situações que ficaram por resolver do passado. Há expiações que nós ainda resolvemos na própria vida, naquela vida, naquele espaço-tempo. Mas outras vezes, se a idade já vai avançada, já não dá. Eu tenho que ter cuidado agora, porque senão vou deixar aqui um lastro de dívidas para o futuro que não acaba nunca, não é? Então, pode haver expiação. Eu com a Cláudia tinha uma expiação que já resolvi, graças a Deus, tudo dentro desta vida. Agora, estás a rir, é verdade? Ainda foi bom teres vindo aqui. Mas há delas que já foram tão a arrasar a trave do fim da vida que vão se transpor para a próxima vida, ok? E então há situações que nós, vamos lá ver, a gente pensa assim, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Não, nunca fiz mal nenhum, tem certeza? Calhar é melhor pensar bem, não é? Ou então está no mundo errado. Foram os espíritos que se enganaram. Pode ser, não é? Às vezes. Bom, nós tínhamos uma colega de trabalho, uma docente, que dizia, tudo quanto fiz nesta vida, se tivesse voltar atrás, fazia exatamente da mesma maneira. Olha, parabéns. É raro, não é? Bom, esta pessoa era feliz. O que não quer dizer que não haja gente nesta Terra que esteja aqui e que seja completamente feliz. Há aqui espíritos mais evoluídos e que estão na Terra exatamente para empurrarem os outros para a frente. Não sei se eu me estou a fazer entender. Vieram com a missão de empurrar os outros para a frente. E essas pessoas, de facto, pronto, não têm grandes expiações para cumprir. Assim, pois, os que pregam que... Está quase. Assim, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que ouvem. Porque se de cada um de nós tivesse em mente, como eu tinha até aos 51 anos, que só tinha uma vida e que o que estava a passar na minha vida era inacreditável, eu era a pessoa mais infeliz do planeta. Não é? Agora, graças a Deus, que encontrei a explicação para aquilo que estava a passar comigo. Pronto. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Portanto, oscila muito em estarmos completamente felizes e depois vai abaixo. Isto é como um barco em mar agitado, a vida no planeta Terra. Este é o Espírito que deixou esta mensagem. Agora, isto está a ficar triste, não é? Vamos avançar. Bom, então, vamos lá ver. Eu trago-vos aqui uma figura muito simpática e vou referir a uma obra dele, que é Leon Denis. Leon Denis foi contemporâneo de Allan Kardec. Dizemos que ele é o poeta do Espiritismo.
ele era um entusiasta da doutrina espírita. Ele, depois que conheceu o espiritismo, nunca mais parou, entusiasmou-se. E a primeira obra que eu li dele, e estão por aí, foi O Problema do Ser, do Destino e da Dor, mas eu vou referir aqui a obra O Porquê da Vida, em que Leon Denis aborda o motivo porque nós estamos na Terra, de onde vimos, para onde vamos e o que é que estamos aqui a fazer. Bom, curiosamente, ou não, curiosamente relativo, Leon Denis ficou cego muito novo. E como ele via muito mal, e havia pessoas que o visitavam para o conhecer, não é? Que ele estava em casa, tomava notas em papelinhos e depois perdia os papéis. E houve uma senhora de alta nobreza francesa que lhe chamou o homem dos pequenos papéis, porque tinha papelinhos por todo lado onde tomava as anotações. Mas o mais interessante é que, a determinada altura da vida, Leon Denis deixou completamente de ver. Então, uma grande parte das obras dele não foram escritas por Leon Denis. Eu acho que isso é interessante para nós também conhecermos o autor, não é? Olhem, ele ditava e alguém escrevia. Era uma senhora. Aqui está ela. É a senhora que está em pé, outra senhora é prima dela. Mademoiselle Beaumar, é o que está escrito. Então, esta senhora vivia permanentemente com Leon Denis. Num casal, digamos, como nós dizemos cá, um casal, uma propriedade isolada, e ele dizia constantemente, é preciso escrever, atiçava a que escrevesse as coisas que ele ia editando. E também, curiosamente, a vida dele, o ano para ele tinha duas fases, era a zona do inverno e a zona do verão. De inverno estava no quarto, sempre de roupão para não perder tempo, e ela ia escrevendo. Quando chegava à primavera, mudava de sala, mudava para a sala, mudava de fatiota, e aí está, até à chegada do inverno, de modo a aproveitar melhor o tempo, até porque a sala era soalheira. Bom, diz Leon Denis, na obra O Porquê da Vida: precisamos de orientar a nossa vida, de lhe encontrar um alvo, saber o que é que a gente quer, porque senão perdemos-nos. Ao melhor desatino, pronto, já saímos do trilho. Não. Temos que orientar-nos bem, porque diz Leon Denis, é de acordo com a ideia que fazemos do universo e das suas leis, do papel que cada um de nós tem neste cenário, que dirigimos os nossos atos. Temos que ser assertivos, perceber o que é que a gente quer da vida, que é para não trabalharmos, como se diz na gíria do povo. E diz ainda, é consultando essas leis que fixamos um alvo à vida. Se nós tivermos o conhecimento das leis que regem o planeta, mais facilmente sabemos o que é que queremos daqui, sem nos perdermos. A verdade, porém, é que neste tempo que estamos a atravessar, nesta vida, vejam bem, isto está tudo, como se diz, estraçalhado, não é? O mundo está uma manta de retalhos, está quebrado. Estamos a viver momentos de agitação. Por mais que nós queiramos serenar, a agitação é constante na nossa vida. Ela entra pela comunicação, ela entra pela comunicação social, entra pela nossa família, enfim. De facto, não há de haver uma altura em que o provérbio se completa, não é? Não há mal que sempre dure, nem bem que sempre dure também. Então, vamos ver, que sempre se acaba, se é que é. Temos que arranjar técnicas, a gente já sabe que somos fruto de uma reencarnação, que estamos aqui para evoluir, bem. A verdade, porém, é que temos que arranjar uma maneira de rodear esta situação, não é? Só a gente tem doidos. Haverá alguma maneira
em que consigamos sair um bocadinho do contexto e viver para lá no astral. Olhem, eu encontrei algumas que trago para partilhar convosco. Como já disse, isto é um azulejo, cada um vai interpretar à sua maneira e buscar as suas conclusões. Ora, vejam. Olha para esta maravilha. Arranca um sorriso, não é? O compadre faz a barba ao compadre, daqui a bocado trocam. Natureza pura. É que eles ali estudam a melhor maneira de fazer um negócio sério. E a aldeia está caiadinha de branco. O sol está azul. E esta cena maravilhosa está no Museu Malhoa e nas Caldas da Rainha. Bom, se calhar vale a pena ir ao museu só para nos deleitarmos com esta beleza. Qual é o sentimento que nos sugere esta maravilha? Até as botas, olha para as botas. Simplicidade. Isto é gente simples. A gente é que complica, não é? Aqui não há moeda, há troca, há partilha grátis. Também alguma coisa que nós podemos encontrar e que nos tranquilize são a arte de sonhar, os sonhos. Se nós formos a ver, não digo metade, mas uma grande parte da nossa vida, nós passamos a dormir. Durante o sono, o nosso espírito liberta-se parcialmente do corpo físico e entramos na dimensão espiritual. Se nós conseguirmos, antes de dormir, pedir mesmo de coração ao nosso anjo da guarda, nosso guia protetor, só isso é uma palestra, não é? Que nos leve até alguma situação que nos possa ajudar a tranquilizar, a amenizar, a de algum modo sossegar por dentro, que nos possam até ser mostradas algumas situações que nós precisamos para nos animar. Isso acontece. Durante o sono, eu já tenho visto determinadas cenas reais e que me ajudam a entender o âmago da minha família. O motivo porque as situações estão a acontecer é notável. E porquê é que os espíritos fazem isto? Eu havia de saber, era vivinha. Não. Fazem-no por caridade. Durante o sono ficamos mais suaves. Não custa tanto a aceitar. E quando a gente acorda, pensa, que bom, fiquei a saber e não me marcou tanto como se estivesse acordada. Agora, também podemos encontrar lugares que nos toquem pela beleza, pelo sossego, que nos levam a sentirmos sozinhos com Deus. São lugares da natureza. Eu trouxe para partilhar com vocês um só. Vocês depois encontram os vossos, não é? Cada um está no seu azulejo. Vamos ver. Um dos meus lugares de eleição é este. Os meus irmãos fazem o favor de vez em quando, me presentearem com uma imagem, porque esta imagem vai variando conforme as estações do ano. Esta foi o meu irmão mais novo que me mandou no início do inverno e a legenda era: já choveu bem. Bem, de facto a ribeira já vai cheia, já transbordou para o caminho. Esta ponte é particularmente querida, é uma ponte romana. Vemos aqui, sobre esta zona, o trilho romano que atravessa depois a ponte, e lá ao fundo está uma casa branca, que era a casa dos meus avós, portanto, onde o meu pai nasceu e foi criado até casar. Portanto, esta ponte é particularmente querida, a propriedade é do meu pai. Agora,
este lugar é fantástico porque vai mudando conforme as estações do ano. Eu tenho um amigo que dizia, lá vai ela para o centro do mundo. Agora está no centro do mundo. Gozam, já viste, Cláudia? Não é justo? Bom, é centro do mundo, mas é meu. Bom, eu gosto disto. Bom, este lugar é fantástico. Já disse que vai mudando. Eu vou para ali, a água corre, é uma delícia. E quando é de verão leva pouca água, mas estão lá cágados na margem. É fantástico. Não passa por aqui ninguém, é evidente. Bom, fim do centro do mundo. São os nossos lugares. Está-se esse canto, não está-se em Francisco? Não? Então, como eu digo, a ribeira vai mudando. Ela há de encontrar o rio Ocreza logo mais à frente. Agora já leva menos água. Está mais pacífica, não é? Esta imagem é de 2021. Esta é a última, recebi há poucos dias. A água vai barrenta. Bom, e assim me vão presenteando os meus irmãos com esta delícia de coisa. E quando todos nós pensamos, então, mas isto, ninguém sabe onde é muito longe daqui, é lá para o interior de Portugal, onde ninguém se lembra de ir. Engano. Querem ver? Alguém encontrou o meu sítio, não é justo? Olhem aqui. Turismo de Centro de Portugal. Centro de Portugal, um destino e tanta espiritualidade. É onde é? Em cima da ponte. Neste caso, não leva água. E quem foi que... E onde é que isto saiu? E vou terminar já. Jornal do Expresso. Então, quando nós passamos e pensamos que o nosso lugar é só nosso, que nós havemos de ver como é que está a água na ribeira, se ela já inundou os terrenos ou não, se pode passar no caminho. Descobriram? Isto é de facto uma maravilha. Então eu queria partilhar convosco porque afinal não sou só eu, porque alguém tirou esta fotografia, não fui eu, para não? Claro que não. Vejam vocês, esta paisagem, aqui a ribeira não tem água. Por isso, alguém achou o mesmo que eu acho, que na beira interior também há muita espiritualidade. E pronto, era com este rebuçadinho, esta partilha que eu vos queria deixar nesta noite. E ainda, despedindo-me do auditório, com o nosso belo painel de azulejos, todos diferentes, mas todos iguais, e com o provérbio que nos trouxe até aqui. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Muito obrigada.